8:02 aqui na primeiríssima da cidade, Cultura FM, programa Fernando Alves Repórter. Conforme anunciamos, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Rafael Vitor e a Geise Kelly. Eles fazem parte aí da clínica Quiropraxia da Família. E pensa no assunto que eu interessei. Eu até brinquei com os meninos há poucos instantes. Eu vou fazer minha consulta ao vivo hoje. Porque não tem tudo que a clínica trabalha aqui, com certeza tem alguém do outro lado que está sentindo, né, essa dor, né, quer seja no ombro, quer seja no joelho, quer seja na coluna, né? E a Quiropraxia da Família chegou justamente para auxiliar você e ajudar você a resolver esses problemas, não é isso mesmo? Exatamente. Bom dia a Geise, né? E o Rafael. Já me fuxicaram aqui, que sei lá da região de Igirapá, né? Em Pindaí, lá nós temos uma audiência fantástica, né? Exatamente. E o Rafael é de onde, Rafael? Eu sou de São Paulo, nascido e criado lá em São Paulo. Nasceu lá em São Paulo. Isso, agora eu tô aqui no interior, na capital? Na capital mesmo. É paulista mesmo? Sou paulistano. E lá no interior é paulistano, né? Ou é ao contrário? Acho que é ao contrário. É ao contrário? Eu sempre faço essa confusão, não sei por quê. Eu também. Você que nasceu lá, não tá tendo certeza, imagine eu que nasci lá nos Pernambuco, viu, da vida. Bom, vocês, eu nunca tinha ouvido falar, já tinha visto alguma coisa de internet, né? Mas não sabia de que se tratava, né? Como é que surgiu essa ideia de trazer para Guanambi, para essa região, né, esse tipo de serviço? Bom dia. Muito bom dia, Fernando. Muito bom dia, ouvintes. Bom, Fernando, a quiropraxia realmente aqui no Brasil, ela é nova, né? 28 anos que está aqui no Brasil, mas com a internet que ela vem aí revolucionando. Mas eu em 2014 fui para São Paulo fazer a faculdade, numas pesquisas de internet para ajudar uma conhecida, como eu sempre falo. Fui procurar lá no Google tratamentos para a coluna e eu vi quiropraxia. Quando eu vi o nome quiropraxia, eu achei o nome tão estranho que eu achei que fosse até pegadinha de internet. Fui pesquisando mais, eu vi que era uma profissão muito séria, vi que tinha uma graduação para isso. E o melhor, eu vi que aqui na Bahia só existiam 13 profissionais graduados. Então, a mais próxima da gente era lá em Vitória da Conquista. Liguei para ela, perguntei todos esses detalhes da faculdade, ela super me estimulou a fazer. Na época só existia 2 faculdades que ofereciam um curso, que era lá em São Paulo e a outra no Rio Grande do Sul. Fui para São Paulo e graduei, e eu sempre tive muita vontade de voltar para essa terra, né, que é o nosso canto. Mas no começo, quando estava terminando a faculdade, Rafael, que hoje é meu esposo, começou a se interessar pela quiropraxia também. Foi onde ele entrou pela faculdade e eu tive que esperar ele terminar a faculdade dele pra gente juntar esse sonho e vir trazer para Guanambi. Eu vi a carência da região por não ter um profissional capacitado para isso. Inclusive, sem ser aqui em Guanambi, nós vamos ter a quiropraxia graduado lá em Chapada Diamantina. Tem um colega, Cláudio Roberto, que ele deve estar nos acompanhando hoje, que ele é daqui de Guanambi também. É de Guanambi também? De Guanambi também. E ele está na Chapada Diamantina. Depois nós vamos ter em Vitória da Conquista. Mas fora isso, a gente vai ter só em Belo Horizonte e no sul de Minas, região de Minas, e não tem mais profissional. Tem o pessoal que fazem curso rápido, que por conta da internet vê os estralos, acha que quiropraxia é só estralo. Então tem que tomar muito cuidado por isso, porque não é só estralo. Quiropraxia é uma profissão muito séria e o importante é isso, segurança do paciente. Dessas dores que eu tô vendo aqui, que vocês tratam, né? Qual que o pessoal mais queixa? É a coluna? É a coluna. Hernia de disco aí tá sendo um público muito forte. Hoje em dia, com as telas, pode complementar, Rafa, que... Pode falar você. Normalmente as pessoas mais procuram nós por dor nas costas em geral, né? Nervo ciático também aparece bastante. Principalmente aqui nessa região de Guanambi, acho que pelo pessoal trabalhar assim mais na roça, tem bastante casos de ciático inflamado, né? A gente pegou bastante. Que seria uma hernia de disco, né? E tem solução?
Tem que avaliar tem muito caso inclusive lá em São Paulo, que foi onde nós atuamos mais, 7 anos atuando lá, muitos casos de pacientes com carta para cirurgia, e com a quiropraxia conseguimos não levar esse paciente para cirurgia. Lógico que cada caso é um caso, a gente precisa avaliar com muito cuidado. Tem casos que vai ser necessário uma cirurgia. Isso. Tem casos que precisam realmente, mas a maioria das cirurgias de hérnia de disco é uma cirurgia desnecessária. Primeiro a gente precisa tentar tudo conservador. Não conseguiu, aí sim nós vamos partir para uma cirurgia. Bom, eu estava até pesquisando e a gente acaba, você veja que a vida é um aprendizado sempre, né? A hérnia de disco, ela reflete na perna, não é isso? Exato. É um dos, digamos assim, sintomas. Exato. Nas pernas, nos braços, porque é a raiz do nervo. Então, dentro da nossa coluna tem a medula é o que leva e traz o comando do cérebro para os nossos órgãos, para os nossos membros, e essa saída nervosa, se ela tá pinçada ali por conta da hérnia, a pessoa vai sentir formigamento, choque, perda de força, às vezes uma dor lá no pé pode estar vindo da coluna, uma dor no dedo da mão pode estar vindo da coluna. E às vezes nem sempre refletindo em membros, às vezes até em órgãos, no estômago, dificuldade para ir no banheiro, dificuldade para respirar, porque os nervos, né, são o que irriga os nossos órgãos, também os membros, então tudo está associado ao nervo, e o nervo passa onde? Na coluna, através da medula. Rapaz, existe também a hérnia de pescoço? Sim, a coluna ela começa embaixo da nossa cabeça e vai até lá embaixo no bumbum. Então, assim, o pescoço faz parte da coluna, e existe a hérnia do pescoço, a hérnia da região torácica, que é um pouco mais difícil, mas tem também, e é lá debaixo da lombar. Foi por isso que no dia da inauguração, eu digo, eu tenho que levar esse pessoal no programa, porque é um assunto muito vasto, né? E todos que estão me ouvindo aí, com certeza, alguém ou tem um probleminha desse, ou sente esses sintomas, ou então conhece alguém que tem. Exato, não é? Exato. Sementes que começou justamente por isso, pesquisou para ajudar uma pessoa. Exato. E acabou se interessando e acabou se formando nessa área para ajudar mais pessoas ainda. Exato. Né? A maioria dos estudos falam que 80% da população mundial tem ou vai ter problemas nas costas de alguma forma. Agora, isso tem mais relação com o trabalho, com a postura, com a forma de dormir também. O que é que causa, né, esses problemas de coluna? Quer responder? Bom, nosso corpo ele já tende a degenerar, né? Quanto mais velhos ficamos, mais tempo vai passando, o nosso corpo ele vai envelhecendo. Então, a nossa coluna não é diferente. Nós vamos também perdendo essa força da musculatura, da coluna como um todo. Lógico, trabalho. Então, assim, nós costumamos falar que três tipos afetam nossa coluna. São fatores físicos, químicos e emocionais. E as pesquisas também dizem isso. Fatores físicos são o quê? Traumas que levamos, quedas, peso que nós carregamos. Químicos seria o quê? Nossa alimentação, nossa rotina, se nós fumamos, se nós bebemos muita bebida alcoólica. E emocionais, ansiedade, estresse. Então, todo esse conjunto de fatores leva à nossa saúde, ou pro bem ou pro mal. Então, é todo um conjunto. Se você se alimenta bem, dorme bem, tem uma boa qualidade de sono, não fuma, bebe moderadamente, pratica exercício, então você vai ter uma saúde exemplar. Agora, se você dorme mal, se alimenta mal, pega peso excessivo, fuma, bebe em excesso, lógico, tudo isso, uma hora a conta vai chegar. Agora, a ansiedade causa isso também? Causa também, porque é uma defesa do corpo. O estresse? Exatamente. Então é um conjunto, sempre. Eu falo que esses três andam juntos, físico, químico e emocional. E quando que a gente está livre disso? Nunca. Então, por isso que a gente precisa estar sempre ali ajustando a nossa coluna, porque, Fernando, às vezes a pessoa passa por tudo isso, perdeu alguém, ou tá ali na ansiedade, tá preocupado, ela tá tensa, vai fazer um trabalho sentado, acaba travando. Então, a quiropraxia, ela vem para isso. Quando você tá sempre ajustado, você consegue se sair bem em todas essas situações. Bom, e a questão da dor no ombro, o que é que causa? Vários fatores, desde uma posição errada de dormir, ou até mesmo um problema na cervical. Tem pessoas que eu vejo que tem problema no ombro e tá vindo o problema da mordida. A pessoa tem um problema na boca e que isso reflete no ombro. Então, o nosso corpo é totalmente interligado. Que coisa, né? Impressionante isso, né? Por isso que eu falo que a quiropraxia é legal, porque ela vê o corpo como um todo e não só uma parte. Tipo, a pessoa vai lá com dor no ombro e nós vamos cuidar só do ombro. Não, a gente vai lá cuidar do corpo inteiro para ver de onde está vindo esse problema.
Isso, dor é subjetiva, né? Como você mesmo falou, às vezes uma dor na perna pode estar vindo da coluna. Uma hérnia de disco na região lombar vai causar um problema ciático. E a questão do joelho? Da mesma forma. Então, problema no joelho. Eu já tive alguns casos de pessoas que estão ali com o joelho degenerado, já até mudando o formato, que o joelho começa a inchar. E quando você vai ver, é o hábito da pessoa de parar jogando peso só numa perna só. É o hábito da pessoa quando cruzar a perna, sentar em cima da perna. Ou até mesmo uma perna menor. Então, tem pessoas que têm uma perna menor, que precisa do auxílio de uma palmilha ortopédica e a pessoa nem sabe, passa uma vida fazendo isso. E isso acaba lesionando o joelho, acaba lesionando o quadril, o restante da coluna. Por isso que na avaliação a gente investiga tudo isso. Se a pessoa tem uma perna menor por conta do osso que é menor ou se é por conta dos hábitos dela que aquele lado está mais encurtado. Então tudo isso a gente vai direcionar. Aí fala para mim, uma pessoa falou para mim, pergunta lá para eles o seguinte: eu sinto uma dor no joelho que tem horas que parece que eu tenho um saco de cimento, de tão pesado que fica. É por conta realmente dessas questões que você acabou de falar? Sim, pode ser. A gente precisa avaliar o motivo desse peso que está acontecendo, mas às vezes também até um calçado errado que a pessoa usa pode estar lesionando o joelho. Aí a pessoa tem que ter cuidado com isso, Tem que ter cuidado. Se parece areia, deve ter relacionado com a patela, né? Porque a patela é uma gordurinha, vamos dizer assim. Ela tá ali, se tiver algum rompimento, alguma coisa, você vai sentir como se fosse uma areia. Igual uma hérnia de disco também. Às vezes parece ter uma areia, assim, você... Um desgaste que vai acontecendo no joelho. E aí tem que procurar um profissional, né? Exato. Porque se você insistir, inclusive se você faz atividades físicas e está sentindo um problema, você pode até agravar mais o problema se você faz um exercício errado. Exatamente, exato. Por isso que um detalhe muito importante, eu sempre falo, todo mundo precisa de quiropraxia. É só quem tem dor? Não, todo mundo precisa. Por quê? A pessoa nunca foi ajustada, porque eu falo também, agora voltando aqui só para ficar mais fácil o entendimento, o nosso corpo é igual um carro. Se ele está alinhado, balanceado, a gente consegue usar o 100% dele. Se está sem alinhamento, sem balanceamento, uma hora as peças vão dar problema. É o que acontece com a coluna. Não é diferente, né? Não é diferente. Tá certo. Bom, e a dor de cabeça? Dor de cabeça também pode estar vindo da coluna. Inclusive, ontem atendi um rapaz que ele há mais de 5 anos com uma dor de cabeça, que inclusive tira ele paralisa ele no trabalho dele, pelo menos aí uns 2 dias sem conseguir render no trabalho. Ontem na avaliação a gente percebeu posição errada de dormir, aperta demais os dentes, trabalha muito olhando no celular, cabeça muito baixa, então toda essa musculatura começa a trabalhar errado, a vértebra começa a também não conseguir fazer o trabalho dela bem feito e com isso desencadeia uma dor de cabeça. Já estão fazendo perguntas aqui, o ouvinte já me auxiliando aqui na entrevista, querendo saber o seguinte: pergunta aí se essa técnica arruma a postura de ombros, né, caídos. A pessoa que é tipo corcunda, consegue ajustar, não? Consegue muito, nós temos muitos resultados positivos, inclusive eu sou uma paciente de quiropraxia e a minha dificuldade sempre ao longo da vida foi postura. E a quiropraxia eu vejo que ela me auxilia muito, porque quando a gente está ajustado, a musculatura em si ela já começa a trabalhar no 100% dela, começa a trabalhar mais relaxada e com isso, lógico, com o auxílio da atividade física, um casamento perfeito. Foi essa semana, né, que veio um menino que pegava muito peso na mochila e o ombro dele estava muito mais elevado que o outro. Com uma sessão eu já consegui corrigir já. Mas lógico, ele é adolescente, né, e era peso na mochila. Então, se for um caso mais simples, até uma sessão já dá pra corrigir e já ver resultado já. Vou até postar a foto de novo no Instagram, no Story hoje. Bom, lá no Instagram de vocês tem muita informação sobre isso, né? A gente está tentando alimentar bastante, porque são muitos conteúdos que a gente acaba tendo necessidade e a gente vai postando aos poucos. Esse caso da mochila em específica que ele está falando, essa semana foi na segunda, volta às aulas, eu postei uma dica de mochila. E bem nesse dia veio um menino por conta da mochila. Ele passou o ano passado todo com uma dor na coluna, só que ele achava que era normal porque ele era jovem. E não é normal. Ter dor na coluna não é normal. Doeu, dor, não é sinal de que tem alguma coisa errada. E sabe um legal? As pessoas acham, agora tá mudando isso, mas pensavam muito que dor na coluna era sinal de idade. Tô ficando velho que eu tô com dor na coluna. Não, inclusive bebês precisam passar pela quiropraxia, porque o maior trauma é já no nascimento. Por isso que nós estamos aqui em Guanabi, o nome da clínica Quiropraxia da Família, porque a gente quer atender
desde a mãe grávida até o vovô. Então todo mundo precisa de quiropraxia. Quer dizer, até o bebê? Até o bebê, inclusive, muitos bebês sofrem com cólica quando nascem. A gente acha que é normal, mas é comum, não é normal. Bebês com cólica, bebês que tem muito refluxo, bebês que não dormem à noite, o bebê fica no colo e ele tá bem. Quando você coloca na cama, parece que tem espinho na cama. O bebê tá desalinhado, precisa de ajuste. Nos Estados Unidos é comum, o bebê acaba de nascer e já é ajustado. A quiropraxia lá é a terceira maior profissão na área da saúde. Então lá já tem uma cultura já. Porque o nosso trauma, quando o médico ou a parteira ou qualquer pessoa nos retira do ventre da nossa mãe, esse é um dos maiores traumas que nós levamos na nossa coluna vertebral. Então, lá já tem uma cultura já. Porque é sensível, né? Quer dizer, é um ser que passou por um processo de formação ali. Tudo ali é frágil, né? Exato. Fernando, tem uma coisa também, é que assim, eu começo a falar, eu me empolgo, viu? E aí, assim... É bom que a gente vai explorando isso, né? Essa semana também, eu atendi um rapaz que a lombar dele, que é essa região de baixo, totalmente retificada. Assim, nós temos as curvas fisiológicas, nós precisamos de curvas para amortecer os impactos. E ele uma coluna totalmente retificada. E aí na conversa, essa retificação dele foi devido ao quê? Lá na infância ele pulou a etapa do engatinhar. Ele não foi uma criança que engatinhou. E isso gerou um problema na coluna dele adulto hoje. Então, a gente tem, inclusive depois eu vou postar sobre essas questões da infância, mas o andador é um crime para a coluna. E antigamente usavam bastante, né? Com certeza. Depois de algum tempo pra cá é que descobriram que realmente era prejudicial, né? Exato. Porque a gente precisa passar por essas etapas, porque faz parte do nosso natural da vida. Precisa fortalecer a musculatura, criar curva, mas com o passar dessa questão, esse rapaz, por exemplo, uma hérnia de disco que estava na coluna dele por conta de pular uma etapa do engatinhar. Bom dia, Fernando. Gostaria de parabenizar a Geise e o Rafael pelo excelente trabalho que eles têm feito e agradecer por todo o cuidado que estão tendo no tratamento da minha mãe. Os dois são ótimos quiropraxistas. Que nome, viu? Que Deus os abençoe grandemente. Desejo muito sucesso. Que fofo. Tá aí já um feedback, né? De alguém que já está passando pela clínica e já está percebendo aí, né, a diferença. Exato. Né? Que fofa. Deixa eu ver se eu consigo o nome da pessoa aqui. É a Letícia. Letícia Alves. Beijo, Letícia. Pronto. O povo já está querendo saber o preço da consulta. Oh, meu Deus do céu. Olha, gosto, isso mesmo. Olha, isso aí não é gasto, é investimento. Exato. Investimento. Ô, Fernando, e sabe uma coisa muito que eu gosto sempre de falar, assim, a quiropraxia no começo, como a pessoa, é um tratamento no começo, principalmente a pessoa que tá ali na crise, crônico, e no começo parece ser caro, mas depois, quando você já consegue estabilizar o corpo e você começa a ir nas manutenções, gente, é um investimento tão legal que você vê a sua qualidade de vida melhora, você vê a felicidade das pessoas, então isso não tem preço. Com certeza, né? Você se livrar de um problema não tem preço. Exato. E assim, para as pessoas que estão perguntando o valor, podem ficar tranquilos, manda uma mensagem no WhatsApp. Pessoas que forem ouvintes da rádio têm desconto. Pronto. Esse número aqui é o Zap, o 988167208. Exato. Então anota aí, pessoal, 77988167208. É igual aqui no programa. Você quer anunciar comigo, não vou falar o preço ao vivo, né? Você fala comigo no privado que a gente conversa, viu? Isso. Até porque cada produto tem seu valor, né? Não desmerecendo os demais. Bom, nós falamos de um pouquinho sobre a questão da coluna, né? Passando assim rapidamente pela questão da hérnia de disco, né? Do nervo ciático, não é isso? Uhum. Agora tem outras questões aqui que vocês também trabalham, né? O pessoal que tem problema de escoliose, artrite, artrose, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Perfeito. Bom, nós podemos tratar escoliose, artrite, artrose, cada caso, né, tem uma técnica específica. Para escoliose, melhora da mobilidade, melhora das dores também. Se ainda a pessoa estiver em fase de crescimento, é quase certo que pelo menos dá uma melhorada na curvatura da escoliose, nós podemos ajudar muito. Em São Paulo já conseguimos até zerar alguns casos, né? Se a pessoa já passou da fase de crescimento, então é mais difícil, né? Zerar, aí seria só um tratamento paliativo para dores e melhora da mobilidade e demais, né? Melhora da musculatura depois.
E artrite e artrose, né? Rigidez na mão, ou no demais partes do corpo, também seria melhora de dores e também da mobilidade, porque são doenças que ainda não tem cura, né? Você falou de fase de crescimento, a gente costuma sempre ouvir isso, né? Às vezes a criança queixa, tô com uma dor aqui, aí a mãe fala, menino, é porque você está crescendo. Existe a dor do crescimento, sim, mas às vezes pode ser simplesmente os hábitos da criança também. Por isso que é muito importante a gente avaliar essa criança, também orientar essa criança. Eu acho legal, eu adoro cuidar de criança, gente, lógico, eu tenho ali meus pacientes queridos também, eu gosto de cuidar de todo mundo, mas criança, sabe por que eu gosto? Porque eles levam a sério quando a gente fala. Eu tenho um menininho que passava comigo de 6 anos, e aí ele chegou no nível que era 6 meses que eu tava pedindo pra mãe levar ele de novo. E ele ficou perturbando a mãe durante esses 6 meses. Mamãe, já tá na hora de ir? Mamãe, já tá... Ele gravou a data porque era o Dia das Mulheres. Então ele contou do Dia das Mulheres mais 6 meses. Chegou, mamãe, já tá passando. Ela levou ele de tanto que ele encheu o saco. E ele levou a sério tudo que eu orientei. Então, as crianças a gente avalia, ajusta, orienta, e essa dor do crescimento as crianças costumam também ter bastante melhora. Bom, a questão da bursite. Ótimo, bursite. A bursite, ela é uma bolsa que fica nas nossas extremidades, tem no ombro, a buça, na verdade. A buça é uma bolsa que é como se fosse uma almofada, no ombro, no quadril, no tornozelo, nas extremidades. De proteção. Que não haja o atrito entre os ossos. Exato. E aí, o tendão do músculo é quem faz uma força como se fosse um elástico cobrindo por cima. Em algum momento, posição, a pessoa dorme muito de um lado mais do que o outro, a pessoa fica em pé, joga o peso numa perna mais que a outra quando é no quadril, ou na hora de dormir coloca o braço embaixo do travesseiro, ou alguma lesão também. Atividades repetitivas também, costureira, enfim. Exato. Cortador, cabeleireiro. Isso, esses movimentos repetitivos enfraquecem o tendão, a buça fica exposta e por isso acaba gerando a bursite, que é uma inflamação da buça. E aí na quiropraxia, o que a gente faz? Além de ajustar a estrutura, liberações musculares e mudança de rotina também. A bursite é um pouquinho mais lento o processo para evolução, mas nós também temos ótimos resultados. E a bursite ainda tem regressão. Agora, se deixar piorar, vira uma tendinite. Aí já não tem. Aí é mais complicado, isso, né? Aí já fica complicado. Dá para ter tratamentos paliativos, lógico, tanto para bursite quanto para tendinite, mas a tendinite já fica mais difícil. E essa evolução que ele está falando foi muito bem lembrado, tinha até esquecido de falar sobre isso. A bursite, não cuidar, gera uma tendinite, e como defesa, não cuidando dessa extremidade, vem também a artrose, que é o desgaste da articulação, porque aí já começa a comprometer a articulação. Bom, e a questão do formigamento? Tem pessoas que queixam, não sei se é posição ou se é outro sintoma, porque o formigamento, por exemplo, no braço pode ser sintoma de várias coisas, exato, não é? Mas tem a ver também com essa questão aí do músculo? A gente precisa avaliar, porque às vezes pode ser uma questão vascular, tem uma doença também que a pessoa tem uma costela a mais que pressiona essa irrigação e as pessoas têm esse formigamento, mas no geral, vamos pensar no formigamento que está acontecendo aí, a gente fez teste, descobriu que é uma hérnia de disco. A gente ajusta, que às vezes pode ser uma hérnia de disco. A gente ajusta e esse formigamento também começa a sumir. Olha, o ouvinte perguntando aqui, eu sinto dor no pescoço, dói muito, dores no corpo, o que pode ser? Ótimo. Possivelmente postura aí pode estar associado, precisamos avaliar, mas se não for uma hérnia de disco ainda, daqui a pouco pode começar a ser virar uma hérnia de disco. Então, com a nossa avaliação, essa dor no pescoço, possivelmente a gente vai conseguir te ajudar. Geisa, minha netinha reclama e chora com dores nas pernas. O que você acha disso? Ela tem 6 anos. É a Creuza lá da Fazenda em Puca. Creuza, conheço Creuza. Um beijo, Creuza. Ótimo, Creuza. Precisamos avaliar a sua netinha. Possivelmente pode ter alguma disfunção aí na coluna dela, no quadril. Tem que ver se ela não tá. Tem que muita criança que senta, por eles terem bastante flexibilidade, eles sentam em cima da perna, sentam em W, né, as perninhas viradinho para fora. Então a gente precisa avaliar se não é uma disfunção aí no quadril dela. Bom dia, Fernando. Eu mesmo sinto muito com problema de coluna. Tenho 3 bicos de papagaio. 3?
Nossa, cuidado com o Ibama, viu? 3 hérnias de disco e quer saber se tem algum tratamento. Tem tratamento. Inclusive, gente, bico de papagaio é a mesma coisa de artrose, que é a mesma coisa de desgaste, tá? É o mesmo nome, a mesma coisa. E todo mundo que tem bico de papagaio já teve uma hérnia de disco no passado. O bico de papagaio é uma defesa do corpo então o disco está ali lesionando, o cérebro entende que se aquele disco acabar, aquela vértebra vai ficar instável, ele começa como defesa, inflama e ocupa aquele espaço que era disco por osso. Então é o bico de papagaio. Então sim. Chamado, né? Exato. A escoliose adulta tem cura? A escoliose adulta... Rafael. Cura não, tem tratamento. Tratamento. Como eu falei, melhora da mobilidade e dores. Porque a escoliose, se for até na fase que a criança, adolescente vem em fase de crescimento, dá para regredir com a quiropraxia. Não é 100% dos casos, mas em muitos casos nós já regredimos sim. Mas adulto já fica mais difícil. A nossa Regivone lá da Fazenda Coelho, em Pindaí, ela pergunta para vocês o seguinte: a fibromialgia, quantas sessões são necessárias para o tratamento? A fibromialgia, gente, nossa, como tem muita gente que tem diagnóstico de fibromialgia. Primeiro, a fibromialgia não tem nenhum exame que vai fazer lá e a pessoa vai ter o diagnóstico de fibromialgia. Fibromialgia ainda é simplesmente por sinais e sintomas, e eu atendo muita gente com diagnóstico errado de fibromialgia. Primeiro, a gente precisa entender se realmente é uma fibromialgia, porque tem muita gente tomando remédio sem necessidade, porque na verdade é um diagnóstico errado. Mas de qualquer maneira, se for realmente a fibromialgia, quiropraxia ajuda muito, porque nos ajustes, quando a gente ajusta, libera uma ação para a região do tronco cerebral, que dá uma ação analgésica. Então as pessoas costumam aliviar as dores e as crises costumam ficar cada vez mais distantes. Olha, mais um feedback aqui, viu, Rafael? Bom dia, sou testemunha do que eles estão falando. Estava há 15 dias sem trabalhar por causa de uma hérnia de disco na coluna. Fiz 2 sessões e fiquei zerado. Poxa. É o Marcelo que participa aqui. Que legal. Já ficou zerado, tá vendo só? É uma ótima notícia, com certeza. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ô Fernando, eu posso só voltar um pouquinho na escoliose adulta? Pode. Essa questão da escoliose, gente, também, assim como a fibromialgia, a escoliose também tem muita gente que tem só um desvio por conta do uso errado e tem, por exemplo, postura, dorme errado, pega peso errado, senta errado, usa celular errado e acaba tendo o diagnóstico de escoliose. Então é simplesmente um desvio. Para ser escoliose, essa curva tem que estar a mais de 10 graus. Essa escoliose, se for realmente uma escoliose, o importante não é forma, é função. Com a quiropraxia, o que a gente faz? Ajuda essa pessoa, como o Rafael mesmo já diz, a ter mobilidade. Pode ser que a curva não desapareça, ela continue lá. Mas qual é o legal? Que a longo prazo não gere mais problema. Por quê? Se a pessoa tem um desvio na coluna, uma escoliose, um lado vai estar sempre trabalhando mais do que o outro. E à medida que essa pessoa vai envelhecendo, é aquela pessoa idosa que começa a ter problema sempre do mesmo lado. Dor no joelho, dor no quadril, o restante tudo vai atrofiando por conta de ficar sempre usando um lado só. E a quiropraxia, a gente faz com que os dois lados trabalhem por igual. Então é excelente também. Bom dia, Fernando. Os entosses com estalos não assusta nesse tratamento? É o Clarismundo. Assusta, Clarismundo. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. A quiropraxia, por isso que eu falo sempre para tomar cuidado com o que vê pela internet. Não acreditar, pessoas que falam, eu sou quiropraxista. Não, gente, tem que ter formação para isso, porque o profissional correto, não é só a quiropraxia essa questão do estralo é só uma técnica dentro da quiropraxia. A quiropraxia é cheia de técnicas e lógico, a gente vai decidir qual que é o melhor para o seu caso. Isso. E tem pessoas que têm medo do barulho, nós temos outras técnicas também. Não é só barulho e quiropraxia, tá bom? É porque às vezes o pessoal assiste na internet, vê aquele negócio de estralo e Exato. tal, né? Já fica, de certa forma, preocupado, né? Mas é como a Geise falou, olha, eles estudaram para isso, não é? Eles sentaram numa carteira de faculdade, quantos anos? 4 anos. 4 anos, né? Igual a qualquer outra faculdade. Exato. Ali, né? E ainda busca se especializar, né? Busca mais conhecimento para sempre estar atualizado. Então, não é qualquer pessoa na área. Tanto que vocês ouviram aí no início do programa que nós temos poucos profissionais atuando ainda na área, porque é uma profissão nova, inclusive, você falou 28 anos, né? Exato. Tá certo? No Brasil, 28 anos. Mas no mundo, 128. Mas no Brasil, 28 anos, né? Exato.
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Neiva pede o endereço, vou falar. Olha, o endereço não tem erro, né? Ali na rua Dr. José Humberto Nunes, 86, logo no início da Dr. José Humberto Nunes, fica pertinho do Cilar. Exato. Não é isso? Exatamente. Então não tem erro, viu, pessoal? Foi a Neiva que pediu aqui a questão do endereço. Ela disse que sente uma dor na pá da perna e desce para os pés e sente dormência. Provavelmente, né? Exatamente. É a questão que você falou da coluna, né? Exato. Bom, o que mais aqui? Deixa-me ver. Esse pessoal tá interessado mesmo no assunto, né? Eu quero ver a clínica cheia. Amém. Tem remédio para artrite e artrose? É a Julita lá de Candiba. Ótimo, olha, tem tratamento, lógico que precisamos avaliar o caso, tem pessoas que a gente consegue 100% de melhora, tem pessoas que a gente consegue 3, 4, 5, mas vai 20%, 10% de melhora na qualidade de vida que você conseguir, possivelmente você vai ficar feliz. Bom dia, Fernando. As minhas filhas têm uma dor nas pernas desde pequenas e os pediatras sempre falaram que a dor é de crescimento. O que é que pode ser? As duas mais velhas, já agora, as de 4 continua com dores e não é todos os dias. É a Idenise lá da Fazenda Tamboril. Ótimo, precisamos também da mesma forma da outra avaliado, menininha, né? exato. Mas pode ser assim, alguma disfunção que está acontecendo na coluna, pode ser aí alguma etapa que foi pulada na fase do engatinhar, na fase de bebê, no parto, então a gente precisa avaliar. Completar também, às vezes uma perna é maior que a outra por conta do ilho, né? Que é a bacia, no modo popular de falar. Às vezes, eu pego muito aqui, às vezes um lado da bacia está mais alto que o outro, nós só vamos lá, corrigimos esse lado e a perna fica igual novamente. Então pode ser isso também, às vezes uma perna maior que a outra é muito comum aqui. Exato. Ok, vou dar um abraço aqui a Carmita lá de Mutantes, está acompanhando o programa também, né? A questão de valores, olha, anote aí o zap, é o 779-8816-7208, tá bom? E não deu para anotar, pede pra gente que a gente vai informar, pede a nossa secretária Severina, que ela vai informar também, tá? Pode ficar tranquilo, viu? Aqui o pessoal quer saber o valor da consulta. Gente, qual é o mais importante? É o valor da consulta ou é a solução do problema? Isso. Não é? Exatamente. Então não custa nada. Chama no zap aí que o pessoal vai conversar com vocês, tá certo? Até porque cada caso é um caso também, Exato. né, Geise? Exatamente. Então por isso que é muito legal, porque a gente conversa, a pessoa fala o diagnóstico que ela já tem, exame, se tiver, manda. Isso aqui eu não entendi direito não, mas que o problema é que toda vez que ele pega peso, parece que dói na região dos testículos. É comum. É comum? É comum isso. A gente precisa avaliar, mas isso, ele não é a primeira vez que eu ouço isso, não. Tem muitos casos. Inclusive, tem muitas questões também, gente. Ele falando essa questão aí das dores que ele sente quando pega peso. Tem mulheres que quando vão fazer exame ginecológico não conseguem, de dor, e pode ser um problema na coluna que, como a posição da pelve, da bacia, ela muda a posição, os órgãos também mudam a posição, então isso é muito comum. Bom, minha gente, são 8h35. Olha que entrevista bacana, mais de 30 minutos da gente batendo um papo aqui e tirando dúvida dos nossos ouvintes. Eu queria deixar vocês agora à vontade, mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar, caso eu não tenha perguntado. Quer falar? Se você sente dor nas costas, dor no joelho, nos ombros, se tem algum problema na coluna, nas articulações, nos músculos, no nervo, então procura a Quiropraxia da Família, como o Fernando falou, Rua Dr. José Humberto Nunes, número 86. Siga no Instagram, @Quiropraxia da Família, ou visite-nos também na Rua Dr. José Humberto Nunes 86, 77-8816-7208. É nosso WhatsApp. Pronto, vou repetir o WhatsApp aí, 779-8816-7208. Geise. Da última vez que nós viemos aqui na rádio, teve bastante pessoas perguntando sobre síndrome do túnel do carpo. E falou, você não falou, por que você não falou? Então, eu vou falar hoje. Gente, a síndrome do túnel do carpo também a quiropraxia pode auxiliar. Para quem não sabe, a síndrome do túnel do carpo é uma tensão muito forte que ocorre no ligamento do punho, e por conta disso, o nervo que manda informações para a mão, ele fica sem conseguir mandar esse comando. Então, a pessoa sente dormência, formigamento na mão. Então, a
a quiropraxia, a gente auxilia nesse processo também. Não foque somente nessa questão de dor, a quiropraxia é preventiva, então quanto mais cedo você levar o seu filho, você levar a pessoa que você ama para fazer quiropraxia, eu sempre gosto de falar, a quiropraxia é igual ir ao dentista, você não precisa ter uma cárie para você ir ao dentista. Se você vai como prevenção, então sempre você tá ali só indo manter, mas se você deixa ficar na crise, chegar com uma dor de dente, possivelmente o tratamento vai ser bem mais demorado. A coluna não é diferente. Com certeza. E os casos que a quiropraxia não resolver, aí vocês encaminham para os especialistas. Por isso que é muito legal a avaliação. Eu gosto muito de falar disso. A primeira consulta sempre ela vai ser mais demorada, porque é através dela que nós vamos entender se a gente pode ou não ajudar o paciente. E um detalhe, a gente não vai segurar o paciente lá, a gente não podendo ajudar, nós não vamos ficar segurando o paciente lá. Viu que não é da nossa área? Vamos procurar alguém que possa te ajudar. A nossa intenção é te ajudar. E isso é o que eu carrego comigo, que eu gosto muito do que eu faço e ajudar é o meu lema. Bom, só para finalizar, né? Saiu da Bahia, saiu de Guirapá, foi para São Paulo, lá conheceu o seu esposo aí, o Rafael, né? Realizou o sonho de cursar essa faculdade, trazer para cá essa novidade. Eu vou perguntar sobre mais um sonho. Você sonha um dia colocar, por exemplo, um consultório lá na tua terra onde tu nasceu? Olha, lá, inclusive, olha, eu tô tendo muitos pacientes de lá, viu? E vamos orar a Deus aí, vamos ver. Eu faço alguns atendimentos para quem tá perto, quem não pode vir até aqui, o consultório, meus pais moram lá na roça, e lá, sempre que eu tô por lá, eu atendo o pessoal que mora perto. Mas quem sabe, vamos orar aí pra gente poder daqui a pouco levar a quiropraxia para todo mundo, porque todo mundo merece quiropraxia. Geise e Rafael, muito obrigado pela presença hoje aqui no nosso programa. A entrevista foi bacana, esclarecedora. Eu acho que as pessoas, né, passam a ter uma outra visão, né, depois de todos os esclarecimentos que vocês trouxeram pra gente em relação principalmente às dores, né, que incomodam tanto a nossa população, desde os pequeninos até os mais velhos, né? Olha, eu que agradeço a oportunidade, Fernando. Muito obrigada, ouvintes, e espero ajudar vocês. Conte com a gente aí, Quiropraxia da Família tá aí para isso. Rafael. Muito obrigado, Fernando Alves, Rádio Cultura, a todos os ouvintes que nos acompanharam. Espero ter ajudado alguém de alguma forma e qualquer dúvida é só nos procurar. Bom, anote aí, diretor, para já salvar aí, porque o pessoal vai pedir.